Mais uns 5 minutinhos a gente começa, Tati. Beleza? Tranquilo. Professor, o Oi. João Sbai está pedindo para aceitar ele. Eu acho que já aceitei, porque não tem ninguém aqui na lista de espera. Ele acabou de mandar. Mandou Não, tá agora. aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aparecendo a câmerazinha dele ali. Ah, beleza. Ah, 33 agora. Quem sabe quem é? Natália Fraga ou é de fora da faculdade? Quem sabe? Porque tá um tempão joining aqui, mas não entra. Deve ser ruim, deve estar ruim a conexão. Fiquei no vácuo. Não sei. Obrigado. Bom, você quer ir começando ou você quer dar mais um tempinho? Tanto faz. Estou bem tranquila de tempo. O seu filhote está dormindo? Eu mandei ele e meu marido para casa dos meus pais. Ah, tá. É apartamento, né? Senão não consigo. O meu filhote estava dormindo quando eu cheguei aqui na minha cama. Agora nem sei onde está meu filhote. A outra está no quarto. Meu filhote está velhinho já, faz 9 anos daqui a uns dias. Um labrador? Hã? É um labrador ou é um golden? Não, um pug. Um pug? É, Godinho. Legal. Endocrinopata? Descobri Óbvio, né? ele no começo de junho. Ai, diabetes, que dó. Fiquei bem chateado, mas tá bem. Mas é. Aí ele, na mesma semana ele fez úlcera de córnea, aí descobriu diabetes, aí fez uma otite purulenta, aí, meu, tudo junto. Aí eu entrei com. Eu manipulei um medicamento na Drogavet, tópico, né? Mas que não tinha corticoide. O bicho ficou surdo, e tinha gentamicina, o bicho ficou surdo. Aí. Velho, então, aí eu fiz o raio-x de bula, ele tem uma otite média, mas o ouvido, a orelha direita dele está totalmente estenosado. Aí uma colega minha, você não vai conhecer a Mari Palumbo, que é neuro lá da Federal do Mato Grosso do Sul, ela fez residência comigo, e ela falou, aplica corticoide tópico. O Vitor também falou para mim, aplica corticoide. Eu tomei assim por causa do diabetes, né? Mas ele fala que é pouquinho, para dar uma tentar desestenosar um pouquinho. Mas ele tá escutando. Agora ele voltou, eu parei com a Genta 2 dias depois ele voltou a escutar. Então, eu acho que foi da Genta mesmo. E agora, mas ontem o olho dele tava bem zoado. Mas ele está controlado da diabetes? Cara, pior que ele tava super bem controlado.
Aí, do nada, semana passada eu vi que ele estava de novo em poliúria, polidipsia com a mesma dose, com a ração diabética, não mudei nada. E aí, quando eu fui ver, 400 e lá vai pedrada de glicemia. Eu aumentei a dose de insulina, eu preciso até fazer, deu uma melhorada na PUPD. Mas preciso fazer até a curva glicêmica para ver se está melhor. Porque às vezes eu pego diabético que tem TIM, por exemplo. E às vezes eu tenho que entrar com corticóide oral. Se está complicado, até dá. Não é legal, mas até dá. Ele toma uma Apoquel, né? Mas eu manipulei o oclacitinib porque estava muito caro, meu. Tava gastando 400 pau de Apoquel para 40 dias. Aí eu manipulei e ficou em 250 para 40 dias. Mas não sei se está fazendo o mesmo efeito, viu? Tá bem... Hoje mesmo ele tá se coçando um monte. Ele é atópico ainda, cara. Tem tudo de bug, né? Tudo. Bom, deixa eu só botar aqui meu notebook para carregar e a gente já começa. Tem 40 pessoas já. Tá. Só um pouquinho. Aí eu vou te colocar como host. Tá. Compartilha a tela lá como a gente fez. Tá bom. Só deixa eu ver, tem pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Tá respondendo, finalmente responderam. Boa noite, Natália, que falou aqui, boa noite, professores, boa noite. E a Dani respondeu a minha pergunta. Não faço a menor ideia, Felipe. Então foi muito útil, obrigado pela sua resposta, Dani. Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando aqui no chat do WhatsApp. Tá, peraí, então. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou ficando de olho aqui com relação ao chat. O problema, Tati, que como eu acho que você vai ficar como host, talvez eu não consiga, depois que eu te passar para host, ficar admitindo as pessoas. Então, aí qualquer coisa eu te aviso e aí se admite. Tá bom. Né? Clicar aqui, tenha participantes, né? Aqui do lado. Quando aparecer alguém, vai aparecer admite. Tá. Mas eu tento aqui, que eu achei que tinha a opção de te passar para co-host, mas só está como host, enfim. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer inicialmente a presença de todos aqui, em especial da Tati, a Tatiana Geraisati Gorenstein, que ela é formada, médica veterinária formada e fez residência na Unesp de Jaboticabal. Ela fez mestrado em clínica veterinária lá no laboratório clínico da Unesp de Botucatu, foi onde eu a conheci, e uma pessoa que me ajudou muito no meu doutorado, que foi fazer o treinamento com a gente lá do Rotem, inclusive quando estava grávida, o que mostra que é uma pessoa, além de muito gente boa, extremamente capaz, muito competente, e ela atua hoje lá, voltou para São Paulo, e atua como hematologista clínica lá em São Paulo, afinal nunca, assim como eu, apesar de fazer mestrado, apesar de fazer após no laboratório clínico, mantém a sua veia, o seu sangue de clínico, isso não sai da gente, né? Então, Tati, eu queria agradecer enormemente aí a sua disponibilidade, eu sei que você tem um filhinho pequeno, lindo por sinal, de estar aí à noite dispondo do seu tempo, para falar um pouquinho aí das suas experiências e da sua rotina aí, dos casos, né? Muito obrigado mesmo, em nome do GEPA, eu agradeço demais. E só um recado, pessoal, a lista vai passar faltando uns 15, 10 minutos para acabar a palestra. A palestra vai durar em torno, acredito, de uma hora e pouquinho, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem bastante essa experiência que a Tati tem. Eu vou passar o controle para ela e vou calar a boca, porque estou parecendo o Faustão apresentando alguém, tá bom? Obrigado, Tati, novamente, e seja bem-vinda aí.
Obrigada, Felipe. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar um pouquinho de hematologia. É sempre um prazer. Legal. Vamos lá. Pessoal, qualquer coisa, mandem, se quiserem perguntar, podem perguntar, é para perguntar, é para interagir, ou vocês falam diretamente aí no microfone, né, pedem licença aí para a Tati, ou quem quiser, para não atrapalhar muito, pode mandar aqui no chat que eu estou de olho aqui. Foi para vocês a tela? Não, tá, só que você, Tatiana has started screen share. Então, provavelmente você está compartilhando uma outra tela. Tenta compartilhar de novo, mas a tela da apresentação do PowerPoint, porque só está falando que você está compartilhando, mas não a tela do PowerPoint. Deixa eu ver. Agora está a sua tela. Tá participante do Zoom, tá o site aí. Peraí, só um minutinho. Santander Van Gogh, sua linha do banco. Aê! Oi? Tudo certo? Certo. Tá. Para mim, eu apareço aqui, vocês conseguem ver normal minha... Sim, sim. Pessoal, todo mundo está vendo? Eu estou com o chat aberto e com uma parte das câmeras abertas aqui. Tá, deixa eu... Sim, tá de boa, professor. Tá vendo todo mundo. Deixa eu só admitir algumas pessoas. Tô vendo a tela, tô vendo ela, tô vendo todo mundo. Sim, beleza. Todo mundo conseguiu entrar? Marcelo, Pietro tá entrando. Agora eu não tenho mais essa opção, mas... Acho que entrou todo mundo. Vamos que vamos. Então tá bom. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre indicações de transfusão sanguínea. Tem um agosto lá, tá? Eu sei. Indicações O de Lúcio tá transfusão. desmaiado. Tá bom. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Que está falando sobre o Luke, que está desmaiado. Aí, E o arroz que tá no forno. e o arroz está no forno. Obrigado. Ajuda. Então vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho sobre indicações de transfusão sanguínea e hemocomponentes. Quando menos é mais, né? Então a gente vai conversar sobre as indicações e principalmente sobre as contraindicações, tá? Então vamos falar um pouquinho. Então, a transfusão sanguínea, ela é considerada a forma mais simples de transplante, tanto para humanos como para animais. A gente vai ter aí a transfusão sanguínea de sangue total. O sangue total, ele é o produto sanguíneo que não... Ele contém todos os produtos sanguíneos sem ser separados. E a gente vai ter os hemocomponentes, que é a separação de cada um dos componentes do sangue total. São eles hemácias, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma e crioprecipitado. Tá? Então, quando a gente fala em doação, quando a gente fala em transfusão de sangue, considerando que é uma forma de transplante, a gente tem que... a gente tem que considerar que, como um transplante, ainda que seja de uma forma mais simples, ele tem os seus riscos, tá? E as suas indicações. Quando a gente está na rotina clínica, muitas vezes a gente não tem acesso ao banco de sangue, principalmente em emergências noturnas. Então, eu vou falar brevemente sobre doadores, e aí a gente entra mais sobre as indicações dos hemoconcentrados. Então, os doadores caninos. O peso mínimo para um doador canino é de 25 quilos. E não pode ser um animal obeso, tem que ser um animal grande, tá? São raças grandes. A idade é de 1 a 8 anos. Tem alguns autores que falam de 1 a 10 anos. Mas considerando que a gente trabalha com raças grandes,
já estão se reconsiderando a idade, tá? Então, estão diminuindo um pouco a idade, para não pegar uma faixa de animais muito idosos e não prejudicar o doador. O temperamento desse animal tem que ser dócil. O doador, ele vai ficar aí por volta de uns 10 minutos em decúbito lateral, contido, né? E normalmente a coleta é da veia jugular. Então, o ideal é que seja um animal tranquilo, calmo, para que não tenha muito estresse e que também não seja necessário sedá-lo, tá? Não pode apresentar doenças, então não é um animal não é um animal que esteja em tratamento para nenhum tipo de doença, tá? E ele não pode ter transfusões prévias. Por quê? Porque se o paciente já tiver tido transfusões, ele pode ter sido sensibilizado e pode criar anticorpos contra hemácias, plaquetas, plasmas, enfim, anticorpos contra outras proteínas. Então, não é legal que ele já tenha sido transfundido, tá? O estado geral, então, como eu falei, são animais bem nutridos, não podem ser animais obesos, né? 25 quilos mais obeso. Nem pode ser um animal muito grande, magrelo, tá? Livre de ectoparasitas, com vermifugação e vacinação atualizadas, hematócrito acima de 40%. Então, é desejável que a gente faça hemograma, enzima renal e enzima hepática dos pacientes doadores, dos animais doadores, tá? Mas, pelo menos, um hemograma completo a gente precisa fazer. Eles devem ser testados, e aí a gente já está falando mais em banco de sangue, mas se a gente tiver ali à disposição aqueles testes rápidos, também é válido fazer para algumas doenças infecciosas. Então, eu peguei aqui algumas das doenças que são testadas nos bancos de sangue daqui de São Paulo. Então, eles são testados para erliquiose, Lyme, brucelose, leishmaniose e dirofilariose. Mas, a depender da região, então, dependendo do que é endêmico na região, vale a pena testar outras doenças. Por exemplo, no sul é muito mais comum a rangeliose. Então, vale a pena no sul testar a rangeliose. Já no estado de São Paulo, apesar da gente já ter alguns casos aqui, não é tão comum, tá? Outras doenças a serem consideradas é babesiose e anaplasmose. O intervalo entre as doações é de 2 a 3 meses. Desejável 3 meses, né? Mas em situações mais críticas, pelo menos 2 meses entre uma doação e outra. Espera que não foi. A tela travou. Foi. Doadores felinos. Peso mínimo 5 quilos. Isso é uma recomendação um pouco mais antiga. Alguns laboratórios já estão trabalhando com felinos de 4 quilos, tá? Não pode ser obeso, tem que ser um gato grande. Idade de 1 a 7 anos. Temperamento dócil. Não apresentar doenças ou transfusões prévias pelo mesmo motivo dos caninos, tá? Estado geral, animais bem nutridos, livres de ectoparasitas, vermifugação e vacinação atualizada. Nos felinos, o hematócrito ele tem que ser mínimo de 30% e testado para as principais doenças infecciosas em felinos, que é FIV, FeLV e micoplasmose. O intervalo entre as doações também é de 2 a 3 meses. Eu não vou entrar na questão de cada tipo sanguíneo, mas vamos pincelar por cima, que mais para frente vai ser importante a gente entender das reações, tá? Nos cães, a gente tem pelo menos 7 tipos sanguíneos diferentes, e esses grupos sanguíneos ainda podem ser combinados. Então, a gente tem uma gama grande de tipagem sanguínea. Já nos felinos, pelo menos 3 tipos sanguíneos. A tipagem sanguínea para a medicina veterinária ainda é um teste muito caro. Então, às vezes, alguns doadores é feita a tipagem sanguínea, mas não é um teste comum que a gente realiza, tá? Posso te fazer uma pergunta? Pode. João, quando você disse que ele pode ser combinado, ele pode ter mais, por exemplo, pode ser tipo, eu não sei os tipos, mas ele pode ter 2 tipos? Quando é combinado, como você? Ah, tá. Eles vão ser classificados em DEA 1, DEA 2, DEA 4, DEA 6. E aí eles podem ser DEA 1.1, DEA 1.2, é como se fosse um subtipo. Mas aí tá.
é só para explicar que tem vários tipos sanguíneos. Para a gente é A, B, AB e O, né? Para a gente é mais fácil, neles não. Já é uma quantidade maior de tipagem sanguínea. Entendi. Beleza? Então, vamos falar. A gente falou que a gente vai ter o sangue total e os produtos, né? Então, o sangue total é aquele sangue que a gente faz a primeira coleta, né? E aí, esse sangue, ele vai ser separado mecanicamente, através de centrifugação. Então, na primeira separação, na primeira centrifugação, a gente vai conseguir separar as hemácias do plasma. As hemácias vão decantar e o plasma vai ficar por cima. A gente consegue separar essas células. Eu não sei se alguém já viu uma bolsa de sangue. A gente vai ter a bolsa de sangue e ela vai ter bolsas satélites, que são ligadas por algumas tripinhas. A gente abre a passagem da bolsa satélite e transfere, através de uma prancha compressiva, esse plasma, que é mais leve, fica por cima, até a outra bolsa. E o concentrado de hemácias fica em outra bolsa. Então, a gente faz essa primeira separação. Concentrado de hemácias, a gente guarda. Se ainda a gente fizer o concentrado de plaquetas, a gente faz uma nova centrifugação do plasma. E se você quiser ainda, e aí a gente vai separar também por decantação a papa de plaquetas que vai ficar embaixo e o plasma por cima. A gente faz a separação novamente e do plasma a gente obtém o crioprecipitado. Então a gente tem o sangue, hemácia e plasma, plasma e plaqueta, plaqueta e plasma e crioprecipitado. Beleza? Então, o sangue total. O sangue total, ele pode ser fresco ou refrigerado. O sangue fresco, ele é utilizado até 6 horas da coleta. Ele não pode ser refrigerado. Nele, todos os componentes sanguíneos são viáveis. Hemácia, fatores de coagulação, albumina e plaquetas. Já no sangue refrigerado, as plaquetas não vão ser viáveis. As plaquetas, ela é uma célula muito sensível. E é uma célula que tem a capacidade, é como se fosse um carrapicho, de se grudar umas às outras. Ela tem uma grande aderência. Então, as plaquetas, a gente vai ver que tem um manejo bem diferenciado e é uma célula bem sensível, tá? A indicação de sangue total. Anemia aguda, normalmente por hemorragias, tá? Perda de mais de 50% do volume circulante. Ainda é citado reposição de fatores de coagulação e albumina. Mas, na possibilidade da gente fazer a transfusão de plasma para reposição de fatores de coagulação e albumina, é muito mais indicado. Porque transfusão de sangue total, a gente vai transfundir hemácias, dependendo se for um fresco, plaquetas, que também, nesse caso, não seria legal para um paciente que só precisa de albumina ou fatores de coagulação. A duração da transfusão, ela é de até 4 horas. Por quê? A bolsa de sangue, ela é um meio rico de cultura, porque ela tem que manter aquelas células ali dentro viáveis. Então, uma bolsa de sangue total, dependendo do conservante, um sangue total refrigerado, ele vai durar aí até 30, 35 dias. Se a gente tira da refrigeração, esse meio de cultura rico, que inclusive contém glicose, ele pode se contaminar. Então, uma vez que a gente tirou da refrigeração, até 4 horas de transfusão. A taxa de infusão é de 4 a 10 ml por quilo por hora. Isso vai depender do estado geral do nosso paciente. Então, por exemplo, um paciente que chega chocado por uma hemorragia aguda, a gente vai ter que fazer uma transfusão, uma taxa muito mais agressiva, uma taxa mais alta. Se a gente tem um paciente que ele é nefropata, que ele é cardiopata, a gente tem que fazer uma taxa de infusão mais leve, diminuída. Aqui é o cálculo. Então, como que a gente calcula a quantidade, o volume da bolsa? É o peso do paciente, vezes o fator de coagulação, fator de correção. Esse fator nos cães, ele é 90, nos gatos ele é 70, vezes hematócrito pretendido menos do receptor. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem um hematócrito de 10%, e eu quero que ele vá para 20%. Então, vezes essa diferença, que seria 10%, né? Dividido pelo hematócrito da bolsa.
No sangue total, o hematócrito da bolsa é o hematócrito do doador. No concentrado de hemácias, que a gente vai falar depois, ele é um pouco maior, porque é concentrado, tá? A gente tem que ver o hematócrito da bolsa para fazer essa divisão. De uma forma geral, um cálculo mais rápido é a gente transfundir 20 ml por quilo de sangue total para aumentar 10% de hematócrito do receptor, tá? Tati, só, desculpa te interromper. Qual que é geralmente, você que trabalha muito mais com isso do que eu, qual que é o hematócrito que você coloca como pretendido, geralmente? Em torno de 24, 25? Depende. Depende do caso. Então, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, uma anemia por uma perda de sangue, não tem nenhum outro fator de destruição, você pode jogar para 30. Agora, um paciente que tem anemia hemolítica imunomediada, tem alguns colegas hematologistas que jogam para 30. Eu sou um pouco mais receosa, porque eu sei que uma parte disso vai ser hemolizada. E aí, se eu tenho uma taxa de hemólise muito alta, eu posso começar a ter lesão renal. Então, eu sou um pouco mais cautelosa. Aí, depende, eu jogo para 25, depende do estado geral. Eu sempre, até como é importante essas palestras, né? Porque, como você sabe, eu faço clínica geral aí na FAEF, embora atenda endócrino aqui em Bauru. Eu sempre pus como pretendido, 23, 24, independente do caso, né? Porque eu sei que não pode pretender 30, 35, 40, né? Mas, enfim, eu achei que era meio que indiferente, era meio que padrão, assim. Depende do caso. E depende também do estado geral desse paciente. Então, o paciente está muito descompensado ou se é um paciente que está mais ou menos hemodinamicamente mais estabilizado. Mas eu não sei se eu vou dar spoiler, mas espera que tem uma pergunta aqui no chat que eu já faço para você. Mas não sei se você vai falar isso depois, até desculpa de novo, Fausto Silva, meu. Qual que é o gatilho, qual que é o limiar que você usa? Porque, putz, isso, meu, já chega colega que está com 20 de hematócrito. Já transfundiu, eu sou chato para isso. Eu faço assim, abaixo de 13, com sinal clínico, com dispneia, com ofegância. Eu vou ter um slide só para isso. Então beleza. A gente vai falar sobre isso. Mas então eu vou fazer a pergunta do André, que está perguntando, quando o sangue está refrigerado, ele já pode ser transfundido direto para o paciente ou deve ser esperado um tempo para ficar na temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Não pode ser transfundido refrigerado, senão a gente diminui muito a temperatura do paciente. Que já não é um paciente que está muito quentinho, porque é um paciente que está hipovolêmico. Então, tem que deixar fora temperatura ambiente. Beleza. Valeu. Bom, isso aqui é uma foto da minha época de residência. Alegria de quem conseguiu uma bolsa de sangue. Esse é um doador. Nessa época, eu acredito que ainda não tenha lá, a gente não tinha centrífuga. Então, ou a gente tinha que chamar um sangue de bolsa de sangue que vinha de outra cidade, demorava mais ou menos 1 hora para chegar, ou a gente coletava. Então, esse aqui é um das muitas coletas que a gente fez. Tá. Tem 2 pessoas tentando entrar. Tá, então vamos falar de concentrado de hemácias. O concentrado de hemácias, ele é obtido após a centrifugação do sangue total e separação do plasma. A indicação. Esse é o hemocomponente de predileção para anemia. Então, na possibilidade de fazer uma transfusão de concentrado de hemácias para um paciente anêmico, é muito, muito mais indicado, tá? Do que fazer uma transfusão de sangue total. E mais para frente a gente vai falar por quê. A duração da transfusão também é de 4 horas, taxa de infusão de 4 a 10 ml por quilo por hora. O cálculo do volume é idem ao do volume de sangue, levando em consideração que o concentrado de hemácias, ele vai ter um hematócrito maior. Então, a gente tem que dividir por esse hematócrito, normalmente por volta de 70%, tá? Um cálculo rápido é 10 ml por quilo de concentrado de hemácias para elevar 10% hematócrito. Beleza? Rapidinho, tem 2 perguntas aqui. Pergunta do Rodrigo, tem algum preparo antes de aplicar, exemplo,
aplicação de corticoide? Hum. Você fez aplicação de corticoide antes? Na verdade, tem gente que faz para tentar inibir as hipersensibilidades, mas não é muito indicado. É muito comum, mas não tem o respaldo na literatura. Mais para frente eu vou falar das reações transfusionais e das indicações. E aí eu entro nesse assunto. Tá. E tem uma outra pergunta da Natália. Professor, sei que já passou essa parte, mas ela poderia explicar se os animais possuem um tipo sanguíneo diferente? Se é igual em seres humanos que tem um doador universal e receptor universal? A gente tem alguns... O DEA 1.1 nos cães, ele costuma dar menos reação, mas a gente não tem o doador universal e receptor universal. Não saiba. Tem questão da raça também, né, Tati? Desculpa me intrometer, mas não tem umas raças que geralmente, por terem esses tipos, que nem você falou, 10.1, 1.1, enfim, ou não, né? Acho que o pastor, né, é uma raça meio... Isso vai depender do país. Porque você tem um predomínio de tipo sanguíneo de países diferentes. Recentemente, eu recebi um chamado de uma clínica que falou assim, eu preciso transfundir um gato, só que esse gato veio do Egito. E eu não consigo fazer compatibilidade com nenhum outro gato. Você conhece algum banco de doadores de gato, enfim. E aí, no final, a grande sacada foi pegar o irmão dele. Provavelmente ele era um tipo B, que é mais comum fora do Brasil. E aí ele estava dando incompatível com os doadores do Brasil. Então, isso depende do que são tipos A, a maioria. Então, depende muito do local de origem. Gato mala, né? E que massa eles testarem antes, né? Porque, tipo, se testarem der compatibilidade, imagina se faz sem o teste. Os caras perdeu-se o gato do Egito. Então, mas a gente vai falar sobre múmia. Em gatos, a compatibilidade ela é obrigatória. A gente vai falar sobre isso. Beleza, obrigado, Tati. Então, o concentrado de hemácias ele tem que ser diluído, tá? Em solução fisiológica. Não pode ser diluído em ringer lactato. O ringer lactato ele vai combinar com o citrato, que é o anticoagulante da bolsa, e vai causar precipitação. Não é legal. Na verdade, não pode, tá? Então, é solução fisiológica. De 1/4 a 1/3 do volume da bolsa. Ai, eu tô apanhando tanto para mudar o slide. Foi. Então, essa aqui, ela é uma bolsa de concentrado de hemácias. Vocês podem ver que é uma bolsa que tem um volume menor, né? Porque ela é concentrada. Essa bolsa aqui já é uma bolsa satélite, tá vendo? Tem essa tripinha que liga até ela, mas ela não é da primeira coleta, ela já é da bolsa satélite. E essas tirinhas aqui não dá para ver direito. Aqui está quase sem sangue, mas são várias tirinhas com sangue que a gente vai quebrando para fazendo as compatibilidades. O concentrado de plaquetas. Então, a gente já falou do sangue total, concentrado de hemácias, agora vamos falar de plaquetas. Concentrado de plaquetas, ele é obtido após o plasma, que já foi separado do sangue total, sofrer uma nova centrifugação. Se a gente vai preparar uma bolsa de plaquetas, desde a primeira centrifugação, a gente já usa uma velocidade diferenciada, porque é uma célula mais sensível. Então, demora um pouco mais para a gente produzir, para a gente separar essa bolsa, tá? A plaqueta, no organismo de um animal saudável, ela vai ter uma meia-vida de 7 dias, tá? Já a hemácia vai ter uma meia-vida de 120 dias. A hemácia transfundida, numa condição ideal, que a gente não tem um fator de destruição dentro, né, do corpo, do organismo, que a gente não tem nenhuma doença que leve à destruição, à hemólise, a hemácia transfundida vai durar aí por volta de também 35, 40 dias, tá? Já a plaqueta, ela tem uma meia-vida, a plaqueta transfundida, de 48 horas. Então, gravem isso, que isso vai ser muito importante. O volume a ser transfundido é de 5 a 20 ml por quilo, ou uma bolsa para cada 10 quilos do receptor. Vai aumentar em 10.000 a 30.000 a contagem plaquetária. Então, a indicação do concentrado de plaquetas. Hemorragias ativas, tá? Não adianta fazer uma transfusão de plaqueta para corrigir uma trombocitopenia.
você vai corrigir ela por 48 horas. E não tem necessidade. Então, a gente faz a transfusão por hemorragias ativas, ou um paciente que está com muitas petequias, muitas sufusões, e aí você está com medo que ele tenha uma hemorragia abdominal, uma contagem plaquetária muito baixa, ou quando eu tenho um paciente que tem uma contagem plaquetária abaixo de 80 mil, e eu preciso passar por um procedimento cirúrgico. Aí sim, nesse caso, a gente pode fazer no transcirúrgico de uma maneira mais preventiva, tá? Mas é muito importante, porque muitas pessoas fazem a transfusão de plaquetas porque o paciente está trombocitopênico, pensando que vai ser uma correção. Isso não existe. A gente tem que achar a causa e tratar, né? Você ia falar alguma coisa? Não? Eu? É. Não. Não? Eu tô fazendo carinho no Godines aqui, que tá no meu pé. Massageando a orelha dele. Deixa eu tentar mudar aqui. Você tem que clicar em cima do slide, porque aí provavelmente você admitiu alguém. E aí, Tá. toda vez que você clicar no zoom, aí você tem que Tá. clicar em cima do slide de novo. Pessoal, essa daqui é uma bolsa de plaqueta. Vocês reparem como que ela é translúcida. É um vídeo. Então, prestem atenção aqui nesse miolo. Eu vou fazer uma rotação dessa bolsa. Uma coisa importante do outro slide. A plaqueta, a bolsa vai durar 5 dias em temperatura ambiente. E ela tem que ficar em rotação. Então, a gente vai colocar numa balança que faz uma rotação de 180 ou numa balança que faz uma rotação de 360. Para quê? Para que essas plaquetas não se agreguem e percam a função, tá? Então, aqui é um teste que a gente faz para ver se essas plaquetas estão turbilhonando. Elas têm que formar como se fosse um roda-moinho. Dá uma olhada aqui para ver se está viável. Vocês conseguem ver aqui no centro? Só rapidinho, Tati. Bom, mostra aí pro pessoal que aí tem uma outra pergunta aqui, mas pode mostrar. Sim, deu para ver sim. Beleza. Então é isso, pode perguntar. Tati, a pergunta da Dani, mesmo uma trombocitopenia intensa, não é indicada a transfusão? Se você não tiver uma hemorragia ativa, ou se você não tiver um paciente que está com petequias, hematomas muito importantes, não tem indicação. Eu já peguei paciente com 5 mil plaquetas, que não sangrou. Eu já peguei pacientes com 30 mil plaquetas que tiveram sangramento ativo. Então, uma trombocitopenia, se a gente for ler referência, eles vão falar abaixo de 10 mil, 15 mil, talvez tenha indicação. Mas veja, você vai tratar por 48 horas. Se você não achar a causa de base, 48 horas é muito pouco tempo. Então, é muito mais importante que você use ele como um tratamento num tipo de sangramento, ou se você desconfia da possibilidade de uma hemorragia abdominal, e aí antes disso você também vai ter sufusões muito importantes, hematomas muito importantes, do que você fazer porque o paciente está com 30 mil plaquetas, 15 mil plaquetas. Aí você vai subir para 40 mil plaquetas e dali 2 dias, se você não achar a causa de base, se você não fizer nenhum tratamento, ele vai voltar para 15 mil. É muito comum a gente receber pacientes que vêm encaminhados para fazer a transfusão de plaqueta e quando você vê o paciente, você fala, não tem indicação. Não é válido fazer. A indicação é que a gente procure a causa de base e faça o tratamento. Ô, Tati, tem uma outra pergunta aqui do André. Ele fala que não entendeu direito a parte da diluição. Ele falou, dilui com solução fisiológica de 1/3 a 1/4 da bolsa, é isso mesmo? Da bolsa. O concentrado de plaquetas ou concentrado de hemácias que você faz isso? Concentrado de hemácias. Por exemplo, eu tenho uma bolsa de 100 ml de concentrado de hemácias. Aí eu vou diluir essa bolsa com 25 a 33 ml de solução fisiológica. De 1/4 a 1/3 do volume da bolsa. Eu diluo em solução fisiológica, porque é um sangue muito concentrado. Deu para entender? Entendeu? Beleza. O plasma.
O plasma, ele pode ser fresco ou fresco congelado. Ele vai levar à reposição de fatores de coagulação e albumina. Então, ele é indicado para insuficiências hepáticas, que a gente vai ter uma hipoalbuminemia, coagulação intravascular disseminada, deficiência de vitamina K, hemofilia tipo B, deficiência do fator 10, deficiência do fator 12 ou reposição de albumina. Às vezes a gente já peguei paciente com shunt, que faz uma crise de hipoalbuminemia muito séria. Aí a gente faz a transfusão de plasma, uma tentativa de correção, tá? E os pacientes que têm distúrbios de coagulação, os hemofílicos também têm indicação de transfusão de plasma. O volume a ser transfundido é de 4 a 6 ml por quilo e a duração é de 2 horas. O crioprecipitado, ele é 5 a 10 vezes mais concentrado que o plasma fresco congelado. Ele tem poucas indicações, é mais importante em doença de von Willebrand, e aí talvez seja um palavrão que vocês nunca tenham ouvido falar, é uma doença hemostática que leva a sangramento, é uma deficiência desse fator de von Willebrand, ou hemofilia, tá? Hemofilia tipo A. É uma unidade, né? Por que quando menos é mais? Essa daqui é uma propaganda do estado do Ceará, do governo do Ceará, para o uso racional de sangue. Então, baseado nesses guidelines, eles viram que os pacientes que são politransfundidos, eles têm maior chance de óbito do que os pacientes que não são politransfundidos, que não passam por várias transfusões. Então, essa campanha era para que se iniciasse a transfusão de uma bolsa de concentrado de hemácias e reavaliasse o paciente em 24 horas, do que imediatamente se realizasse a transfusão de 2 bolsas, né? Isso cai naquela questão do aumentar quanto hematócrito, né? Então, um paciente humano, talvez para ter um aumento maior do hematócrito, tem que transfundir 2 bolsas, mas aí a gente vai aumentar o risco de reação. E aí a gente vai falar das reações transfusionais. Então, os testes de compatibilidade que a gente tem na medicina veterinária são testes que a gente vê o plasma e hemácia do doador e receptor. E a gente põe um com o outro e vê se ele tem uma reação que a gente chama de aglutinação. Se a gente tem uma reação de aglutinação, eu entendo que tem anticorpos ali que estão reagindo. Então, o anticorpo está ligando uma célula na outra. Então, se eu tenho uma aglutinação nesse teste de compatibilidade, eu sei que esse paciente, que esse receptor e esse doador são incompatíveis. Veja, eu só consigo fazer isso para hemácia. Para plasma eu não consigo fazer e para plaquetas eu não consigo fazer. E a gente já discutiu que a tipagem sanguínea não é um teste rotineiro e é caro para a gente fazer. Nos cães, a primeira transfusão em fêmeas que nunca tiveram filhotes, então não tiveram contato com outro tipo de sangue, ou fêmeas e machos que nunca fizeram transfusão sanguínea prévia, a gente tem uma chance menor de reação transfusional. Por quê? Porque esse paciente, para ter uma reação transfusional, ele tem que ser sensibilizado com a proteína exógena, ou seja, ele tem que ser sensibilizado com uma hemácia que não é dele previamente, ou um plasma ou uma plaqueta. Já os gatos, eles têm a presença de aloanticorpos. O que é isso? Os gatos, eles já nascem... Gente, tem alguém com o microfone aberto. Beleza. O microfone aberto, isso aqui já. Isso, acho que foi. Os gatos, eles já nascem com essa sensibilização prévia. Então, nos gatos, é obrigatório que a gente faça esse teste de compatibilidade. Nos cães, é muito desejado, mas o primeiro teste, a primeira transfusão, a gente tem uma chance menor de reação. Nos gatos, não. Tá? Então, quando falaram, ainda bem que fez o teste de compatibilidade, em gatos, assim, tem que fazer, tá? Durante a transfusão sanguínea, os pacientes eles são monitorados a cada 5 a 10 minutos em relação à frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória. Nos primeiros 30 minutos, a gente faz uma infusão lenta, então uma taxa de infusão de 1 a 2 ml por quilo por hora, nos primeiros 30 minutos. E vamos fazendo esses parâmetros. O que a gente tem que prestar atenção? Sinais de dispneia, de taquicardia ou bradicardia,
aumento em 1 grau na temperatura corpórea, vômito, salivação, diarreia, tremores, hipotensão imatura, são tudo sinais de reação transfusional. Então, quando perguntaram se faz alguma medicação prévia, tem muita gente que faz antes prometazina e dexametasona. A dexametasona, até sim tem uma indicação, porque você vai diminuir um pouquinho a chance de ter reação, mas não tem um respaldo muito grande na literatura. Já a prometazina, a gente só usa se tem aquelas reações, que eu vou falar mais para frente, são reações anafilactoides. Então, é rotineiro fazerem a prometazina previamente, mas não é indicado, tá? Não tem indicação. As reações que a gente vai ter: hemolítica aguda. Hemólise é destruição. Então, a destruição de massa de uma forma muito aguda. Quando ela ocorre dentro do vaso sanguíneo, eu vou chamar ela de intravascular, eu posso ter lesão renal aguda. Por quê? Porque o produto dessa destruição é hemoglobina. Essa hemoglobina ela vai se depositar lá nos glomérulos renais e vai fazer uma doença renal, uma lesão renal aguda. Ou eu posso ter uma coagulação intravascular disseminada. Ambos têm uma grande chance de levar a óbito, tá? A hemolítica tardia, ela vai demorar de 3 a 5 dias e é observado com uma queda vertiginosa do hematócrito. Ela pode acontecer intravascular ou extravascular. Quando ela é extravascular, o produto de destruição dela é bilirrubina e ela é mediada pela destruição de baço e de fígado. Então, a gente pode observar icterícia ou bilirrubinúria. Atenção a pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada. Esses pacientes eles já têm uma doença hemolítica de base. Então, a gente pode transfundir um paciente com anemia hemolítica imunomediada, ele pode ter uma queda vertiginosa do hematócrito e não necessariamente é uma reação hemolítica transfusional. Provavelmente uma reação hemolítica que o paciente já tinha. Não é uma reação transfusional, é uma doença de base que ele já tinha. Beleza até aqui? Tati, tem uma outra pergunta do André. Em caso de não conseguir fazer teste de compatibilidade em gatos, o que é recomendado fazer? Rezar. Se você tiver muita fé, você reza para que não dê reação. Esses casos que a gente não tem a chance de fazer a compatibilidade, assim, são casos de extrema urgência que o paciente vai vir a óbito se você não fizer. Porque se você tiver algum laboratório que faça para você durante esse período, não tem por que você não fazer. É um risco muito grande. Agora, às vezes chega um paciente que sofreu um trauma, que está chocado, e você só tem uma bolsa e você não tem opção. Nesse caso, você já perdeu o paciente se você não fizer. Então, vale a pena o risco. Agora, se você tem a possibilidade de fazer, você tem que fazer. É altamente contraindicado fazer a transfusão sem esse teste de compatibilidade. Veja o gato do Egito. Teria morrido. Qualquer gato do Brasil teria matado ele. Gente, morre mesmo. Uma morte feia. Às vezes faz uma hipertermia, demora 1, 2 dias para morrer, uma hipertermia. Ele começa a ficar... Ai, parece que o animal está cozinhando. É um negócio horrível. Então, tem que fazer. Tá? Reações de hipersensibilidade aguda. Essa reação é a reação anafilactoide, é uma reação que a prometazina ou a difenidramina pode coibir. Então, o que acontece? A gente começou a transfusão, a gente ainda está naqueles primeiros 30 minutos, o paciente começa a ter prurido ou edema de face. A gente para a transfusão, faz a prometazina ou a difenidramina. Espera um pouco, vê se esse paciente volta ao normal e tenta de novo retomar a transfusão. Se recidivar esses sinais, aí a gente tem que parar, tá? Já os outros casos, que a gente tem aumento de temperatura em 1 grau Celsius, que a gente tem vômito, que a gente tem hematura, aí a gente tem que parar essa transfusão e encerrá-la. Beleza? Os hemocomponentes que contêm maior quantidade de plasma apresentam maior chance desse tipo de reação. Então, plasmas e plaquetas têm maior chance de ter esse tipo de reação. Além disso, a gente vai ter as reações transfusionais que não são imunológicas. Então, por exemplo, uma sobrecarga circulatória, uma bolsa que está contaminada,
toxicidade por citrato, que é o diluente. Então, às vezes, faz a coleta um volume menor do que o necessário para aquela bolsa. E a gente vai ter um aumento de citrato, isso é tóxico, tá? Hiperamonemia, então, bolsas de sangue total, principalmente, que estão armazenadas há muito tempo, elas podem ter uma liberação de amônio. Pacientes que são hepatopatas vão sofrer mais com essa hiperamonemia, tá? E transmissão de doenças infecciosas naqueles casos que a gente não consegue fazer os testes ou que o teste não pega. Aí chegamos nos gatilhos transfusionais. Então, quais são os gatilhos transfusionais? Que a gente estava conversando, né, com o Felipe. Tem autor que vai falar, gatilho transfusional é hematócrito de 18. Outros vão falar, não, gatilho transfusional é hematócrito de 15. Tem colega que te encaminha com hematócrito de 20 pedindo a transfusão. Quem que é o gatilho? Quem que vai mandar nessa transfusão? A clínica. A clínica, ela é sempre soberana. Então, o que vai me indicar essa transfusão? Se esse paciente está hemodinamicamente descompensado. O que significa isso? O paciente está com uma pressão arterial muito alta, o paciente está com uma frequência cardíaca muito alta, com uma frequência respiratória muito alta, paciente que não consegue manter temperatura, paciente que está muito prostrado. Então, independente do hematócrito, é a clínica. Quer dizer, independente não, associado ao hematócrito é a clínica que vai mandar nessa transfusão. Então, é comum que eu tenha pacientes, por exemplo, pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada. Eles são pacientes que normalmente são politransfundidos. Até que a gente consiga controlar a doença, eles passam por mais de uma transfusão. Sempre, a primeira transfusão, gatilho, é um hematócrito muito maior do que a segunda. Porque esse paciente ele começa a ter mecanismos de compensação para lidar com aquela hipóxia tecidual. Então, é comum que já aconteceu. Peguei paciente que com 18 de hematócrito veio muito descompensado, a gente teve que transfundir. Já com 14 de hematócrito eu consegui segurar a transfusão. Então, outra coisa que é muito importante, o que manda nisso? A capacidade de regeneração. Então, tem um tipo de célula que a gente conta que são reticulócitos. Reticulócitos são hemácias jovens. Quando a gente tem um reticulócito que me indica a regeneração, então, numa contagem de reticulócitos absolutos aí acima de 200 mil, ou um reticulócitos corrigido acima de 1%, 1,5%, que indica uma regeneração, eu posso pensar em monitorar esse paciente e não transfundi-lo de imediato, tá? Pacientes que são politransfundidos, é sempre muito legal evitar a transfusão, porque cada transfusão é um risco maior. Você vai sensibilizando esse paciente com outras proteínas. Em algum momento, aquilo pode dar uma reação, tá? No caso de sangramentos ativos, se for por trombocitopenia, transfusão de plaquetas. Se for por déficit de fatores de coagulação, a gente tem que fazer o plasma fresco ou congelado. E não tem muita outra opção, né? No caso de sangramentos ativos. Beleza? Então, casos clínicos. Eu vou falar de 3 casos para a gente poder exemplificar esses gatilhos transfusionais. Então, essa cachorrinha é uma SRD fêmea, aproximadamente 3 anos, não castrada, ninguém tinha histórico prévio, é uma cachorra fechada no metrô de São Paulo. Ela tinha sido atropelada, não se sabia há quanto tempo, mas não parecia ser um trauma recente. Ela tinha lesões ulcerativas em pele horrorosas, no dorso dela tinha uma lesão bem extensa, ulcerada, aqui nos membros pélvicos também estava ulcerada. Não dá para ver direito, porque ela estava com essa roupinha, mas ela era muito magricela. Então, ela estava no score corporal muito baixo, estava desnutrida, com muita pulga. Não tinha carrapato, mas tinha muita pulga. Então, foi feito o primeiro atendimento. Ela tinha um hematócrito de 18% com alta regeneração. Então, ela já tinha sofrido trauma. Uma coisa importante, hemorragias agudas, a gente pode demorar, hemorragias agudas demoram até 48 horas para começar a ter uma regeneração. Então, se a gente pega um paciente que acabou de ser atropelado e eu coleto o reticulócito, é capaz que ele ainda tenha uma contagem baixa.
Depois de 2 dias desse atropelamento, a gente já espera que comece a ter uma regeneração. E a gente pode avaliar se ele é regenerativo ou não, tá? Nessa paciente, como já fazia algum tempo, a gente não sabia quanto era regenerativo. Essa cachorrinha acabou ficando para mim. Eu optei por não transfundi-la. Clinicamente, ela estava estável, ela estava compensada, ela estava se alimentando, ela estava desnutrida, tinha outros fatores que podiam levar a essa anemia. Eu fiz os testes de hemoparasitose, para ela foram todos negativos, eu fui acompanhando. Dei uma boa dieta, dei uma dieta de filhote para ela, rica em proteína, e fiz o tratamento dessas feridas de pele, e rapidamente ela alcançou aí um hematócrito de 25, e foi evoluindo, chegando a 40. Então, se eu pensar em gatilho transfusional, 18 transfunde? Se você for na literatura, sim, 18, ou uma hemoglobina abaixo de 5, transfunde. Mas essa paciente eu não transfundi. Eu só vejo ganho para ela. Eu não sabia se ela tinha tido já filhotes, então eu não assumi esse risco, mas claro, eu acompanhei muito de perto. Ela ficou para mim, eu fazia hematócrito todo dia, até que eu vi que começou a subir e me tranquilizei. Esse caso aqui é um caso muito legal. Esse aqui é um Spitz de 6 meses. Esse cachorro, ele foi castrado numa clínica, num colega, e a tutora, quando chegou em casa, percebeu que estava tendo um sangramento ali no curativo, na região do curativo. E esse sangramento começou a aumentar, aumentar, aumentar. Essa clínica que ela tinha feito a cirurgia já tinha fechado, e ela, então, levou numa clínica 24 horas. Chegando lá, eles coletaram um hemograma. A suspeita deles era de que esse paciente tinha uma trombocitopenia, provavelmente por uma hemoparasitose. Então, assim que chegou, já coletaram sangue, coletaram teste para relíquia. Só que esses exames só foram para o laboratório no dia seguinte de manhã. No dia seguinte, eu entrei para dar plantão, vi esse paciente assim. E aí, a gente ficou na expectativa desse hemograma. Tinha já um cirurgião também de plantão, porque a outra suspeita era que tivesse algum vaso aberto, que não tivesse fechado direito, que ele tivesse essa hemorragia aguda por vaso aberto. E, enfim, a gente ficou na expectativa do hemograma. Aí a gente viu este hemograma. Então, aqui, uma anemia importante, né? 17% de hematócrito, uma contagem plaquetária normal. E aí, por ser um Spitz de 6 meses, eu comecei a desconfiar de alguma coagulopatia. E antes que o cirurgião fosse, eu liguei para a tutora e comecei a questionar. Falei, como que foi a troca de dentes desse paciente, né? Já teve algum sangramento, alguma coisa que tenha te chamado a atenção? Ela falou, teve um dente que sangrou mais do que o normal quando ele trocou, mas só isso. Aí ela falou, tem criança em casa, às vezes, né, brinca com ele e tal, às vezes ele se machuca, às vezes ele fica meio coxinho, mas nada demais. Aí eu falei, puxa, será que esse cachorro não tem uma hemofilia, né? Então, o que eu conversei foi que a gente fizesse uma transfusão de plasma. Porque até eu coletar sangue para dosar fator de coagulação, fator 8, e ver se ele é hemofílico, já perdi o paciente. E colocá-lo em uma nova transfusão para ver se tinha vaso aberto ou não, também poderia perder o paciente. Então, a gente fez a transfusão de plasma fresco congelado. E aí cessou esse sangramento. Esse paciente continuou internado. E aí, no dia seguinte, a gente fez um novo hemograma. Esse hemograma, eu pedi um reticulócitos, ele ilustra bem o que eu falei da regeneração, de pós 48 horas. Então, esse aqui era depois de 24 horas da cirurgia. Ele tinha um reticulócito corrigido de 0,68%. Então, ele cai aqui no índice de não regenerativo. O melhor a se avaliar é reticulócito absoluto. Nesse dia, o laboratório não liberou o reticulócito absoluto. Depois eu pedi no próximo reticulócito, eles liberam. Eles liberaram, vocês vão ver. Então, ele continua internado. No dia seguinte, foi feito um novo hemograma. E aí, ó, de 17 ele foi para 13 de hematócrito. Contagem plaquetária normal, leucocitose desesperada. E aí a gente ficou nessa questão, transfunde ou não transfunde? Falei, bom, vamos ver reticulócito. De 0,65, ele passou para 4,21. Então, ele passou por uma regeneração muito boa.
Reticulócitos absoluto, ele tinha 249 mil. Acima de 150 mil, a gente já pode considerar regenerativo. Ele estava bem regenerativo. E aí eu pedi para segurar a transfusão. E, puxa, eu acabei de transfundir um plasma. Agora eu vou transfundir um concentrado de hemácias, eu vou expor muito esse paciente. Acontece que a internação entrou em contato comigo. Algumas horas depois, olha, tá descompensado. Clinicamente está descompensado. A pressão está muito alta, a frequência respiratória está muito alta, está mais prostrado em relação a ontem. Aí eu falei, não, então vamos transfundir. Aí fez a transfusão de concentrado de hemácias, a gente não teve nenhuma intercorrência, fez o teste de compatibilidade. Esse paciente ficou bem por muito tempo. Depois de um ano e meio, ele voltou, porque ele brincou muito um dia e ele fez uma hemartrose. Ele teve um sangramento ali no joelho. E aí ele precisou de uma nova transfusão de plasma fresco congelado. Até hoje a tutora não dosou o fator de coagulação, o fator 8, nem o fator de von Willebrand, que seriam as suspeitas, mas ele está bem, então já sei que ele está vivão e vivendo. E esse aqui é um caso da Unesp de Botucatu, do Serviço de Moléstias Infecciosas. Essa é uma cachorrinha que chegou com uma suspeita de hemoparasitose. Ela tinha uma contagem plaquetária bem baixa, estava abaixo de 5.000 plaquetas, e ela tinha sangramento ativo. Aqui a gente já tinha limpado ela, mas vocês estão vendo que está tudo sujo? Aqui ela teve sangramento pelo nariz, então sujou todo o pelo dela. Aqui é um sangramento por aplicação subcutânea. Então, essa paciente, ela tinha um risco grande também de fazer... além disso, ela estava com hematoquesia, diarreia com bastante sangue. Então, a gente tinha uma suspeita, a gente começou o tratamento com doxiciclina e prednisolona, só que tinha-se o medo de que ela fizesse aí uma hemorragia abdominal, alguma coisa do tipo. Ela fez a transfusão de plaquetas, também sem intercorrências, ficou super bem. Bom, é isso mais ou menos o que eu tinha para falar. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. E obrigada aí pela atenção do pessoal. Essa aqui é a Francisquinha hoje, do primeiro caso. Esse aqui é meu gordinho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Boa noite, eu tenho. Boa noite. Sou a Dani. Eu queria saber um pouco sobre a transfusão em gato. Tem que acabar fazendo sedação no gato para realizar a coleta de sangue, no caso? Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, a gente faz sedação e aí faz a coleta. E é uma coleta diferenciada, porque é uma bolsinha bem menor. Normalmente, a gente separa. A diluição é 1:9, né? Então, 1 do anticoagulante para 9 do sangue. A gente normalmente faz coleta com seringas de 20 ml e passa para a bolsa com anticoagulante. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa fazer a sedação. Mais alguma dúvida, pessoal? A Rafaela está perguntando quanto tempo demora para que saia o resultado do teste de compatibilidade? 1 hora e meia. Porque a gente tem que ir lavando as hemácias. Coleta causar algum efeito indesejado. O estresse durante a coleta, ele pode levar à contração esplênica, a gente vai ter liberação de plaquetas, e pode levar a um pouco de leucocitose. Então, o leucócito sai ali do marginal e passa para o sangue circulante. Mas nada que vai causar grandes alterações na bolsa. Certo, Renan? Caiu agora? Não. Nossa, agora chegou um monte, peraí. Tati, você está fazendo sucesso. Ou eu como apresentador. Elisiane, ela falou, não pude chegar a tempo para o início da palestra, pois estava no trabalho, mas gostaria muito de assistir desde o início. Vocês vão disponibilizar a gravação da palestra? Parabéns pela palestra. Elisiane, 1000 desculpas, eu esqueci de pôr para gravar. Você quer que grave agora? Para gravar esses minutos finais, mas foi um erro meu. Eu nem lembrei que no Zoom dava para gravar isso, porque eu uso sempre o Zoom. Opa! Então,
infelizmente eu esqueci. Peço mil desculpas. Mas nas próximas, com certeza, nós gravaremos o meu. Gustavo Quirino, no caso clínico 2, seria conhecido seu? É porque eu não conheço. É de Botucatu, não? Fez IC com a gente? Fez o quê? Fez IC lá com a Regina? É o mesmo? Ah, não conheço. Sim, Tati, saudades. Tudo bem, querido? Também você. Tudo bem, saudades. Foi ele mesmo. Eu posso fazer então, já que eu vi o microfone. Pode falar. A minha pergunta é no caso 2. Eu vou abrir a câmera aqui, que é mais fácil. A minha dúvida é mais no caso 2. Seria válido usar ATP ou TTPA? Porque, tipo, é muito comum na medicina humana, tipo, antes de qualquer cirurgia, alguma coisa, sempre faz, tipo, um painel da coagulação. Apesar que o TP e o TTPA não vai diagnosticar uma hemofilia diretamente, mas poderia dar algum indício de alguma coisa. Não sei se seria válido, já que a dosagem de um fator seria bem mais Na cara. verdade, alguns hospitais já estão trabalhando com dosagem de TP, TTPA como avaliação cirúrgica. Então, é válido. Tem alguém mais com o microfone aberto, eu acho. Então, alguns hospitais já trabalham, quando faz o perfil cirúrgico, com TP-TTPA. É bem válido. Só que é muito raro a gente ver, sim, nos hospitais maiores. É muito difícil a gente ver alguém que pede TP-TTPA para castração. Mas eu acho que seria válido, já deve ter alterado. Tudo bem. Obrigado. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto que está meio que falando. Por favor. Nossa, o cara gritando para se matar. Que isso? Eu tenho uma boa notícia. Alguém aqui do GEPA, acho que foi a Ana Beatriz salvou a pátria. A Ana Beatriz salvou a pátria e gravou a palestra. Então, a Ana Beatriz vai pôr a palestra gravada. Alguém que pensa nesse grupo. Um outro recado, pessoal. Tá o link aí no chat, o link para a emissão do certificado do formulário. Preencham, por favor. Né? Só a metade dos presentes preencheram até agora. Vamos continuar com as perguntas, que tem bastante aqui. Peraí. Tá. A Rafaela, em caso de doença de von Willebrand ou pacientes hemofílicos que sejam ativos e podem se machucar a qualquer instante, quanto mais isso sensibiliza cada vez mais, e eu procuro o mesmo doador? Cortou um pouco o seu áudio na pergunta. Os pacientes hemofílicos e com doença de von Willebrand, quanto mais... Estejam ativos e podem machucar-se a qualquer instante, quanto mais eles fizerem fusão, isso acaba sensibilizando eles cada vez mais, e aí você procura sempre o mesmo doador? Então, na verdade, as bolsas de plasma, elas são congeladas, duram por 1 ano. Então, é difícil que a gente tenha sempre o mesmo doador. Até daria para tentar pedir para o laboratório, mas é muito difícil. Só que sim, cada vez que a gente transfunde, lembra no outro slide que quanto o plasma era quem tinha maior chance de ter reação transfusional? Então, cada vez que a gente transfunde, a gente tem um risco maior. E tem mais pergunta. Quando há reações no momento da transfusão, como febre, vômito, devemos interromper. Assim, trocamos o doador? É necessário teste, aí sim é necessário teste de compatibilidade nesse cão? Na verdade, é necessário teste de compatibilidade. Dificilmente vai ter reação na primeira transfusão. Na segunda, não é opcional, a gente tem que fazer. Na primeira seria legal fazer, mas a gente, numa emergência, até poderia não fazer. Não seria ideal, mas poderia. Na segunda, teria que fazer com certeza. E aí, se a gente tem uma reação, é uma tristeza, porque a gente pede a bolsa, espera 1 hora, 1h30 para fazer a compatibilidade. Se você já optou por transfundir um paciente que está precisando da transfusão, e aí tem a reação, e aí você tem que parar. E aí você tem que ir atrás de outra bolsa, fazer um outro teste de compatibilidade. Mais perguntas.
Qual o sinal clínico mais específico de reações em gatos? Aumento de temperatura, pode ter alteração respiratória importante. Os mesmos parâmetros para cães, então, aumento de frequência respiratória, aumento de frequência cardíaca e aumento de temperatura. Mais pergunta. Tatiane, em caso de reação transfusional aguda, como você procede mesmo? A gente faz tem indicação da dexametasona, e a gente continua ali, pode continuar com prednisolona e torcer para que dê Nossa, esse Cássio deve estar pontuando demais. Gente. Esse Cássio deve estar pontuando demais. Alguém que está vendo o jogo do Corinthians. Emanuel, voz do Manuel. Emanuel. Rapaz. Coisas de pandemia. E a Tawane pergunta: em pacientes cardiopatas ou nefropatas, o cuidado deve ser maior por conta do risco de sobrecarga circulatória? Exatamente. A gente sempre faz uma taxa menor, uma taxa de infusão menor. Aí a regra é mais ou menos a mesma regra para fluido. Então, se você tem um paciente que é cardiopata, você não vai fazer 10 ml por quilo por hora, né? Então, você tem que fazer uma taxa menor, 4, 5 ml por quilo por hora. Dificilmente eu faço a taxa máxima. Normalmente, eu trabalho com 5 ml por quilo por hora. A menos que vai exceder o tempo, né? Vai dar mais de 4 horas. Mas dificilmente isso acontece. Normalmente eu trabalho com essa taxa, de 5, às vezes 7, mas por volta de 5. A Rafaela está perguntando se você pode disponibilizar o seu material em PDF. Posso, eu vou tirar as fotinhas e eu disponibilizo. Beleza. Pessoal, algo mais que vocês queiram colocar aí? Eu tenho uma outra dúvida. Fale. Quando eu perguntei do gato, né, aí você falou que colhe na seringa de 20 ml e coloca na bolsa. Mas, assim, em caso de emergência, precisa colocar mesmo assim dentro da bolsa ou pode transfundir direto da seringa para quem está recebendo? Porque você vai gotejar, né? Você não pode fazer uma infusão. Entendi. Então, você precisa passar para uma bolsinha menor e fazer o gotejamento. Uhum. Aliás, além disso, você precisa do filtro, como é que se diz? O filtro, né? O equipo com o filtro. O equipo, ele tem um filtro específico. Você precisa passar por esse filtro. Entendi. O anticoagulante também? Ou a seringa já teria o anticoagulante? Dá para você coloca na seringa. Ah, sim. Anticoagulante. Entendi, obrigada. Imagina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Qual a bolsa que coloca, já que não pode ser a de 450 ml? No gato? Não falou nada. Normalmente a gente tira o diluente dessa bolsa todo, pega 1:9 proporção da coleta e depois volta ali na bolsa. Já tem equipos para gato, que é muito melhor, mas é carinho. Ela acabou de falar que era para gato mesmo. Esse modo que eu estou falando, que você coleta na seringa e tal, isso meio que você faz na emergência ali na clínica. Os bancos de sangue eles já têm aquelas bolsinhas menores para gato, que é obtido pela medicina veterinária mesmo, fabricam para a gente, só que é um pouco mais caro. Pronto. A Tati já está fazendo hora extra, tem que pagar hora extra para ela. Tem mais perguntas. Uma vez vi um animal que precisava de transfusão de hemácias e como o veterinário tinha um doador, mas não tinha uma centrífuga, ele deixou descansando no tempo para decantar. Pode ocorrer algum problema com esse procedimento? Mas eu não entendi. Ele deixou a bolsa de sangue total para decantar e fez o quê? Não entendi também. Como assim, Renan? Mas aí ele usou a bolsa decantada, porque o correto é você sempre ir homogeneizando, né? Pelo que eu saiba. Quando você está fazendo transfusão. Inclusive, na coleta, a gente vai homogeneizando. Tem até uma balança.
porque ele vai homogeneizando o anticoagulante com o sangue. Se esse sangue coagular, você perde a bolsa. Eu acho que ele quis dizer, professor, tipo, coletou a bolsa, aí deixa ela parada de pezinho para a hemácia descer e o plasma ficar em cima, para tipo separar. Não Um dá, porque a componente. gente vai virar ela de ponta cabeça e não dá. Não, pelo menos não vejo sentido nisso. Pelo que eu entendi, tipo, na bolsa de sangue total, separar a hemocomponente, deixar o plasma em cima, a hemácia embaixo. Né? Não tem como. Mas era isso, Renan, que você tinha perguntado? Pelo jeito é. Porque tem que imaginar que a gente faz uma centrifugação em uma alta rotagem para a gente conseguir realmente separar. Esse decantar não faz muito sentido. Até porque você precisa, mesmo concentrado de hemácias, você homogeniza a bolsa por causa do anticoagulante. Bom, acho que acabou. Uma nova mensagem, entendi, obrigado. Então, pessoal, se não pode falar se houver mais alguma dúvida. Eu queria, primeira coisa, novamente, pessoal, quem não preencheu ainda aqui o formulário para o certificado, por favor, preencha, está faltando umas 5, 10 pessoas, para que a gente possa emitir os certificados. Eu queria dar alguns recados aqui, mas o Caio também vai falar. Na semana que vem, pessoal, provavelmente a palestra será minha, que a gente vai discutir alguns casos clínicos, né? Ou se alguém tiver alguma ideia, enfim, a gente está totalmente à disposição aí para aceitar sugestões, mas a priori é uma palestra minha. Estão perguntando como preencher o formulário, clica aí e aí acho que vai botar o nome. Mais uma pergunta, tem algum problema a coleta de sangue de outra veia não sendo a jugular? Não. A de predileção é a jugular pelo calibre e pela velocidade. Mas às vezes a gente tem animal muito grande que tem uma cefálica, né? Que é viável, de bom calibre, e às vezes o animal fica muito melhor na posição external e não deitado, dá para tentar. Beleza. Então, pessoal, a gente tem algumas novidades, depois o Caio vai falar um pouquinho aí, dar boas-vindas, o Caio que é o atual presidente do grupo, mas eu voltei a coordenar o grupo nesse semestre, depois do fim do meu doutorado, né, substituindo o professor Vitor, que fez um ótimo trabalho aí nesse primeiro semestre. E aí, eu falei para o pessoal que eu queria uma coisa nova nesse semestre, né? E aí eu falei, bom, eu vou iniciar com uma palestra assim, já para dar uma porrada mesmo. E eu acho que eu fiz uma ótima opção quando eu sugeri o nome da Tati no grupo, né? Muita gente está mandando mensagem aqui no chat que adorou a palestra. No meu WhatsApp aqui estão chegando mensagens que você manda super bem, que foi ótima a palestra. Só pelo nível aqui pelo número de perguntas, né, a gente já vê que realmente o pessoal se interessou bastante, e acho que esse é o intuito do grupo de estudos, né? A gente quis dar uma guinada aí nesse semestre, e inclusive já em primeira mão, e talvez eu espero poder contar com a ajuda da Tati aí nesse decorrer desse semestre, né? Eu acredito que eu posso contar com ela, caso necessário, mas nós fechamos parceria com 7 GEPAs aí do Brasil, parceria com o GEPA da UEL, Jataí, Unirp de Rio Preto, Andradina. Pessoal, me ajude aí, por favor. Mas tem mais 3 outros GEPAs. Cabal? Né? Oi? Jabuticabal? Jabuticabal. Enfim, né? Inclusive a gente tentou contato com o GEPA de Botucatu e que não respondeu ainda. Eu sou de lá e era do GEPA, né? Mas não vale nada mesmo. Então, assim, a gente está no pensamento de fazer um congresso online aí, né, em setembro, com todos esses GEPAs, para fazer aí um evento bem bacana.
Então a gente mudou, a gente deu uma guinada aí, né, para sair daquele comum, né, para sair daquela coisa de, vai ter uma palestrinha. Não, o intuito é de fato agregar, e eu acredito que como coordenador, como tiozão aqui do grupo, São José do Rio Preto, Urataí, Urutaí, Potiguar, São João da Boa Vista. Foram esses, acho que eu esqueci de falar, fora Uel, Jaboticabal e Andradina. Então, assim, eu acho que hoje o objetivo, eu fico muito feliz, nem eu esperava um resultado desse, não por falta de competência sua, mas por ser a primeira palestra, né? E, enfim, a gente teve aí 50 participantes e muita participação, de fato, né? Então, antes de passar a palavra para você e para o Caio também, né, que vai dar as boas-vindas aí em nome do grupo, eu queria agradecer imensamente por você ter se livrado, entre aspas, do seu esposo e do seu filho, para justamente nos presentear com 1 hora e meia aí do seu tempo, de uma noite de quarta-feira, Corinthians jogando. Eu sou santista, mas não sei se você curte futebol, né? Como já teve gente falando que o Cássio vai pontuar muito no mas, Tati, muitíssimo obrigado pela palestra, foi muito boa mesmo. Até, como eu disse, a gente vê isso pela participação do pessoal e pelo que o pessoal está falando aqui também no meu WhatsApp. Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme poder conversar um pouquinho sobre hematologia, é um assunto que eu adoro. Eu acho muito legal esse poder compartilhar, eu acho que é muito, muito importante, e a gente aprende muito, a gente compartilha informação e é muito válido, assim. Fico muito satisfeita de poder contribuir aí um pouquinho com a graduação de vocês, de poder despertar alguma curiosidade aí na área de hematologia, que tem muito pouca gente atuando. Venham, é muito legal, é desafiador, mas é muito legal. E foi um prazer e eu fico à disposição, se vocês quiserem outros assuntos, a gente pode conversar dentro do que eu sou capaz de passar aí para vocês. Mas fico muito satisfeita, muito obrigada pelos agradecimentos, foi um prazer enorme. Não sei se você tem acesso aí ao chat, mas tem muita gente Abri agora. Parabenizando a sua palestra, muita gente mesmo. Então, muito... parabéns mesmo, bem bacana. Obrigada. Caio, quer falar alguma coisa? Caio? Caio. Me ouvindo? Nossa Senhora. Oi. Oi, tudo bom? Tá ouvindo? Tamo. Eu, como presidente do GEPA aí, esse semestre, agradeço a participação da Tati aí. E iniciamos o semestre hoje, né? E espero a participação de todo mundo aí. Nós vai fazer o possível para trazer muitas palestras para todo mundo. E o melhor não, mas nós vai fazer o possível aí para todo mundo. Obrigado. Falou pouco, mas falou bonito. Então, com certeza, o Caio aí agora como presidente, todo o grupo, toda a equipe, né? A Natasha, o Gabriel, a Ana Laura, a Ana Beatriz, a Beatriz, quantos eu falei? A Bia e a Ana, né? A Bia, a Ana Beatriz, falei, a Ana Laura, o Gabriel, a Natasha, o Caio e... Esqueci alguém? Não, né? Esse semestre só, vai abrir novas vagas, né? Vamos esperar a gente breve deve... A Pietra. Desculpa, Pietra. Pô, a Pietra é uma das mais antigas aí do grupo. Já está com a gente há 2 anos. Isso mesmo. Pietra. Importante, responsável pela grana. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Tati. Boa noite a todos, né, que acompanharam aí a palestra. E semana que vem, se não houver nenhuma mudança, é este que vos fala, que vai falar um pouquinho aí sobre casos clínicos. E espero que tenhamos o mesmo público e o mesmo interesse que hoje a Tati conseguiu agregar aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Professor. Oi. Professor? Oi. Lembrando, todo mundo assinar a lista de certificado, porque tem gente que não assinou, né? Temos muito participante e tem poucas assinaturas.
Pessoal, quem não assinou a lista ainda de certificados, vamos assinar. Garante o certificado para ajudar no final do ano aí, de quem estiver nos últimos anos, para agregar horas. Isso. Mas você está sendo dramático, não falta tanta gente assim. Mas isso aí, assine, que é importante também para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito Uma boa obrigado, noite boa a todo mundo noite. aí, até quarta-feira que vem. Até. Se cuidem aí. Usem máscara e fiquem em casa. Tchau, pessoal. Álcool e gel. Falou, até mais. Até mais, gente. Obrigadão, tudo de bom.